pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou dar uma aula falando a respeito de verbos. Falar um pouquinho acerca dos verbos defectivos. Temos aí os verbos, onde nós estamos na língua portuguesa. É bom que vocês se situem aqui. Então, temos os verbos, que são palavras variáveis e fazem parte da morfologia. Então, os verbos são uma das 10 classes de palavras. Eles estão previstos na morfologia e estão nas classes variáveis, ou seja, possuem flexão. Só que os verbos, eles têm muita regra, muita informação, muito caso especial, e nós temos que entender como o verbo se organiza. Entre as classificações dos verbos, nós temos os verbos defectivos. Então, temos aí, ó, verbos regulares, irregulares, verbos abundantes, verbos anômalos, auxiliares e pronominais. Temos uma vasta classificação aí dos verbos. Entre os verbos, né, a classificação, uma delas é quando o verbo é defectivo, certo? E o verbo defectivo, ele aparece, sim, em muitas questões, especialmente quando nós temos os verbos impessoais, que os verbos impessoais são verbos que nós chamamos de verbos defectivos, certo? Mas, então, o que são esses verbos? Primeiro, vamos para uma definição básica aqui, ó. É o seguinte, os verbos defectivos, né, como já falei, mas o nome deles é assim, ó, eles são verbos defectivos, porque, vamos usar um pouquinho da palavra, é como se tivesse algum tipo de defeito, sabe? Os verbos, quando eles são classificados, quando eles são conjugados, eles vêm assim, primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural. Essa é a conjugação de um verbo. Quando nós temos verbos que não apresentam todas as classificações, todas as conjugações, nós chamamos de verbos defectivos, ou seja, verbos que falta algo a eles, tá? Então é basicamente assim, ó. Os verbos defectivos é quando eles não possuem alguma conjugação. Não possuem conjugação completa, certo? E a ideia é a seguinte, temos aqui, ó, quando eu falo em conjugação, nós temos assim, ó, primeira, segunda, terceira pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Então, temos assim, ó, aqui no singular e aqui no plural. Normalmente, os verbos possuem todas as conjugações. Então, por exemplo, vamos pegar um verbo bem simples, tá? Verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais. Opa, deixa eu arrumar aqui que ficou estranho. Vós estudais e eles estudam. Então, teoricamente, essa é a nossa classificação. Mas quando nós temos um verbo defectivo, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui o verbo falir, que é um verbo defectivo, tá? O verbo falir aqui. O que acontece? Se eu for conjugar esse verbo, deixa eu colocar aqui em outra cor aqui de caneta. Verbo falir. Se eu for fazer a conjugação dele, o que vai acontecer? Bom, verbo falir não possui a primeira pessoa, não possui a segunda, não possui a terceira. Aqui possui falimos, falis, mas aqui também não possui. Então, isso é um verbo defectivo, quando ele não possui a conjugação completa, certo? Falta alguma coisa em relação a essa conjugação. Então, verbos defectivos, e eles ainda estão assim. Eles podem ser classificados de 3 maneiras, tá? Nós temos os defectivos impessoais, os defectivos unipessoais e os defectivos pessoais. Vamos ver cada um deles aqui. Mas essa é a nossa pequena divisãozinha, certo? Ou seja, são verbos que falta algo a eles. E por que isso acontece? Ou pode ser por uma questão fonética, um som que não fica muito bom, ou por uma questão de
semelhança com outros verbos. Por exemplo, o verbo falir. O verbo falar, se eu for conjugar aqui no presente do indicativo, ficaria assim, ó, eu falo. Então, o verbo falir também seria eu falo. Aí, entre usar o falo para o falir ou para o falar, preferiu-se que ficasse com o verbo falar, porque é mais comum você falar eu falo. Então, por isso que é uma convenção mesmo. Convencionou-se para não haver esse problema que eu falo, eu não sei agora, que tu fales. Eu não sei se é de falar ou de falir. Então, para não haver essa confusão, convencionou-se que não haveria a conjugação completa para o verbo falir. É basicamente isso, certo? Então, vamos lá. Agora, para nossa definição, então, aqui, ó, só para reforçar, os verbos defectivos são aqueles que não são conjugados em determinadas pessoas, tempos ou modos, temos vários aqui, ou seja, não tem conjugação completa, certo? Aí vamos lá. Ou é porque nós temos um som que pode ser desagradável, ou uma forma semelhante com o verbo usado mais frequentemente, tá? Então, veja só, essa ausência aqui que eu falei, dessas formas, ocorre por som dissonantes, cacofonia, ou então, para não confundir com outra forma verbal. Basicamente, a nossa definição aqui de verbo defectivo, certo? Vamos lá agora para algumas observações, tá? Verbos que não têm formas nas quais ao radical se segue as vogais a ou o que acontece apenas no presente do indicativo, subjuntivo e imperativo. Por exemplo, aqui, ó. Aturdir, brandir, carpir, colorir, delir, demolir, exaurir, explodir, extorquir, fremir, puir, retorquir. Como assim? É o seguinte, ó. Eles não têm formas nas quais ao radical se segue as vogais a, o, a ou o, né? E nesse caso aqui, acontece apenas no presente do indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, temos aqui uma parte importante. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um exemplo. Esse verbo tá na nossa listinha aqui, ó. O verbo explodir, tá? Aqui, ó, é um exemplo que está aqui na nossa tela. O verbo explodir, por exemplo, você vai ter aqui, ó, eu no presente, tá? Você não coloca aqui o verbo eu explodo, tá? Então, veja, e você não vai ter essa forma aqui, ó, explodir. Ó, colorir é outro verbo comum, por exemplo, coloro, tá? Isso aqui não existe. Essa é a forma aqui, ou seja, eles não possuem essa flexão no presente, que é indicativo, subjuntivo ou imperativo, tá? Explodir, para ficar mais fácil, explodo, tá? Não dá. Então, veja que são formas aqui que elas não são aceitas, né? Por conta mesmo disso, do som estranho, da forma como o verbo se apresenta. Então, são verbos que eles não vão ter a flexão correta, completa, digamos, né? A ideia é essa assim. Por exemplo, assim, ó, eu demolo, demolir, ó, isso aqui não existe, tá? Então, é essa forma aqui. Muito bem. Ainda temos os verbos que se usam unicamente nas formas em que depois do radical vem a vogal i, tá? Como exemplo aqui os verbos, ó, por exemplo aqui, aguerrir, combalir, empedernir, esbaforiar, falir aqui, tá vendo aqui, ó, falir, florir, fornir, entre outros, tá? Veja aqui no exemplo do verbo falir. Por exemplo, o verbo florir. Vamos pegar aqui o verbo florir. Se eu for conjugar, eu não falo assim, ó, eu floro. Não existe, tá? O verbo florir, por exemplo, olha o que acontece com ele aqui. Fica assim, ó. Não tem aqui, primeira, daí tem nós florimos. Isso aqui, tudo bem, fica mas existe, tá? Vós floris. E aqui não tem, certo? Então, essa é a ideia aqui. São verbos que eles não têm a flexão aqui completíssima. Continuando. Alguns casos especiais aqui, por exemplo, graçar, precaver, precaver-se, reaver, ó. Extorquir é um verbo defectivo. Então, por exemplo, não tem aqui eu extorco. Não existe, ó. Aqui não existe. Tu extorques, ele extorque, o resto existe, mas aqui não possui também, certo?
Então, nós temos várias situações que isso acontece. Por isso que não tem assim uma lista que você possa falar, então isso aqui é sempre com esse grupo de palavras. Não, depende muito da frase, do verbo, da situação. Eu não consigo ter uma lista fixa. Você pode até ter, mas não vale a pena ficar decorando. Tem que fazer o quê? Ter contato com esses verbos vez ou outra e saber que eles são defectivos. Fazendo muita questão de prova. Aí você consegue pegar um pouquinho o jeitinho aqui das frases. Muito bem. Para frente agora aqui. Aí temos os verbos impessoais, tá? Os verbos impessoais são os mais. Aí você vai marcar aqui, ó. Estes sim são muito, muito cobrados, tá? Você vai encontrar muita questão de prova em que você tenha os verbos impessoais. São muito, muito, muito cobrados mesmo, tá? Então veja, eles não têm sujeito. São aqueles verbos que não têm sujeito. E eles se manifestam de que forma? Eles são aqueles verbos que indicam fenômenos naturais, o verbo haver quando tem sentido de existir, o fazer quando é tempo decorrido, são exemplos de impessoais. E eles ficam sempre na terceira pessoa do singular, certo? Exemplo aqui, ó. Anoitece mais tarde no verão. Veja, quem anoitece? Ninguém anoitece, tá? Posso falar à noite anoitece? Claro que não, tá? Trovejou durante o dia. Quem? Não tem alguém que faça isso. Venta muito. O vento ventou? Não, né? Por exemplo, amanheceu o dia. Você já deve ter ouvido isso, até falado isso lá. O dia amanheceu ensolarado. Não é amanhecer o dia, é só amanhecer. Ah, o dia amanheceu bonito. Não, amanheceu bem hoje. Amanheceu bonito. Não tem como falar amanheceu o dia. Não é anoiteceu a noite. Perceba que o amanheceu já é o dia que nasceu. Então, veja que são palavras que a gente chama de estruturas em que você não tem toda a flexão. E aqui, predominantemente, terceira pessoa do singular. Com exceção do verbo ser, que ele, quando indica horas, né, tempo, dias, você pode flexioná-lo no plural para concordar com o numeral. Mas basicamente também é um verbo impessoal, certo? Muito cobrado. Isso aqui é o campeão das provas que você tem aí. Aí aqui então, por exemplo, deve tacar para você aqui, ó. O verbo haver é o campeão de questões de prova. Aí você vai ter questões que pedem a flexão dele, misturam concordância, porque são verbos, é um verbo impessoal, mas quando ele significa existir, ocorrer ou acontecer. Então, vai ter muita questão de prova que você vai encontrar com o verbo haver. Continuando. Aí temos verbos unipessoais. Esses verbos aqui, ó, eles indicam vozes de animais. Então, sempre ficam ou no singular ou no plural. Então, eles indicam vozes de animais e são flexionados na terceira pessoa do singular e do plural. Então, por exemplo, aqui, ó. Acordei logo que o galo cocoricou. Assustou-me quando a vaca mugiu. As abelhas zunem. Mas sempre assim, ou é terceira pessoa, ou singular aqui, ou plural aqui. Sempre assim, tá? Não tem eu, Cacá, não tem como, tá? É sempre assim. Sempre a terceira pessoa, porque você fala que um animal fez isso, tá? Então, isso aqui também. Poucas vezes cai em prova esse tipo de verbo, tá? Continuando. Ainda, olha um detalhe importante aqui, ó. Pode acontecer de você ter, às vezes, um contexto literário, tá? Lembre-se, no contexto literário, você vai ter aqui a presença de uma linguagem figurada. E a linguagem figurada, ela permite que você tenha frases com contexto. Então, por exemplo, aqui, ó. Anoiteço nos teus braços. Isso é possível porque eu tenho uma linguagem figurada, tá? Zumbo nos teus ouvidos, palavras de encantamento. Isso aqui é uma linguagem figurada. Num texto padrão, num texto com uma linguagem formal, um texto oficial, por exemplo, você não usa esse tipo de linguagem. Quando o texto é literário, que ele possui mais uma linguagem figurada, aí eu consigo dar. Então, atenção. Olhe muito bem para o contexto da frase, do texto que você tem, para saber se for literário, pode acontecer
de haver flexão desses verbos impessoais, mesmo que nós saibamos que essa flexão ela não acontece. Fechou? Muito bem. Para frente, então. Aí, os verbos pessoais. Olha só, os verbos pessoais, eles são aqueles que destituídos de algumas formas verbais durante a conjugação. Então, são os mais comuns que nós temos aqui, tá? Ou é por a eufonia, que é um som estranho, ou a escrita muito semelhante. Aqui, só para reforçar, então, o verbo falir. Ó, falir. Só vai ter nós falimos, vós falis. Só aqui. Não tem mais nada. Então, este é um exemplo bem legal que você vai saber que pode aparecer bastante numa prova. Outro exemplo aqui, ó. Colorir. E não tem eu coloro. Tu colores, ele colore, nós colorimos, vós coloris, eles colore. Aí tudo bem. Ainda, abolir. Não tem eu abolo, tá? Tu aboles, ele abole, nós abolimos, vós abolis, eles abolem, certo? Ou seja, temos o que aqui? Temos situações em que você parece que é, mas não é. Então, sempre fique atento a isso. São verbos que eles possuem essa flexão estranha por serem realmente defectivos. E todo verbo defectivo, como eu já mencionei, é aquele verbo que teoricamente tem algum defeito, porque ele não possui alguma flexão, né? Ele não tem algum tipo de flexão. E isso às vezes cai, não é um tipo de assunto que você vai encontrar assim, nossa, cai bastante, tá? Às vezes você tem cobrança, às vezes não. Então depende muito disso. Só é importante fazer o quê? Questões mais atualizadas, para você não cair no erro de, às vezes, e agora? Por exemplo, o novo acordo, que ele é vigente, ele foi, na realidade, estabelecido em 2009, mas ele entrou em vigor em 2016, tá? Então, basicamente aí, questões, em 2012 era a versão já definitiva dele. Então, digamos assim, 2012 era a versão já definitiva, que houve um tempo de adaptação. Então, questões antes de 2012, às vezes pode ser que pegue questões atualizadas ou não quanto ao novo acordo. Então, é importante que você tenha cuidado em relação a isso. Mas, teoricamente, é um assunto tranquilo. Não tem muita cobrança. Banca, às vezes, ou outra cobra esse assunto. Não é um assunto assim que, nossa, recorrentemente cai nas provas. Entre os verbos defectivos, o verbo haver, sim, esse cai bastante. Esse é campeão e isso é para todas as bancas, tá? Você vai ter muita questão com o verbo haver. Falando em questão, vamos lá então, ó. Trouxe aqui para você algumas questões para que nós consigamos resolvê-las aqui então. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Os verbos amanhecer, colorir e reparar não são conjugados em todas as pessoas. Ok, isso mesmo, tá? Ó, não são conjugados. Né? O amanhecer aqui, o colorir e o reparar. Tá? Ou seja, não tem conjugação completa. Até aqui, perfeito. E, portanto, é do advérbio refletivo. Não, tá? É um verbo defectivo. O nome, né, a classificação é defectivo aqui, tá? Então, cuidado. Os verbos, eu não chamo de verbos refletivos. Eu chamo de verbos defectivos, tá? Basicamente aqui. Então, ó, amanhecer é um verbo que ele não vai ter, por exemplo, todas as conjugações, né? Veja, o amanhecer, você usa aqui, ó, terceira pessoa, não é? Do singular, amanheceu o dia, por exemplo, tá? Colorir, um exemplo aqui, ó, não tem o verbo eu coloro, isso aqui é uma flexão que não acontece. E o verbo reparar, ele não é verbo defectivo, ele é verbo defectivo, não é não. Reparar aqui, ó, não é verbo, esse aqui não é defectivo, ó. Esse, vou até colocar para cá para deixar mais claro. O reparar aqui, ó, não é verbo defectivo, ó. Não é verbo defectivo, porque ele possui a flexão em todas as pessoas, tá? Então, isso aqui não é, beleza? Então, questão aqui, ó, errada com certeza aqui, certo? Então, você tem uma questão que ela cobra de você esse conhecimento em relação aos verbos que são colocados aqui na questão. Muito bem, continuando.
em há de haver balanços grandes para os grandes. Aqui, olha o que acontece. Se o escritor optasse por usar o verbo existir como verbo principal da locução de verbal há de haver, mantendo o mesmo tempo verbal, resultaria em. Então, é o seguinte: o verbo haver é um verbo importante porque ele pode ser tanto um verbo auxiliar quanto principal. Então, é assim, ó, para você entender melhor. O verbo haver, tá? Olha como ele pode aparecer numa frase. É o seguinte: ele pode ser um verbo impessoal, tá? Pode ser um verbo impessoal. E neste caso aqui, ele sempre fica como? Na terceira pessoa do singular. Isso aqui é uma exigência dele. E ele é impessoal quando ele tem sentido de haver. Opa, sentido de haver é boa. Sentido de existir, ocorrer ou acontecer, certo? Mas também ele pode ter um sentido aqui, ó, ou classificação, como verbo auxiliar. Verbo auxiliar. Então, ele faz o quê? Ele faz parte, ele integra uma locução verbal. E quando ele é um verbo auxiliar, o que acontece com ele aqui, ó? Ele concorda com o sujeito. Concorda com o sujeito. Então, por exemplo, aqui, ó. Chegar aqui um exemplo, tá? Havia 10 pessoas contratadas. Havia 10 pessoas. Aqui, ó, é de existência. Então, ele fica no singular. Se eu trocar pelo existir, vai ficar assim, ó. Existiam 10 pessoas contratadas. Agora, mudando aqui a frase, ó. Havia contratado 10 pessoas, tá? Mudei um pouquinho a frase aqui, ficou assim, ó. Haviam contratado, isso aqui é uma locução verbal. Quem? Eu não sei quem contratou aqui. Seriam eles. E 10 pessoas aqui, agora é um objeto direto do verbo contratar, tá? Veja, haviam contratado. Então, neste caso aqui, ó, aqui também ele é um objeto direto. Com o verbo existir aqui, ó, esse mesmo elemento aqui, ó, 10 pessoas, seria o nosso sujeito, certo? Então, essa é uma característica que pode acontecer com o verbo haver. Então, a ideia é que você tenha muita questão com o verbo haver. Por quê? Ou você sabe disso aqui, ou não tem como ir na intuição, tá? Isso você tem que saber aqui. Então, vamos lá para a questão. Olha só. Há de existir balanços. Bom, o verbo haver aqui, como eu falei, é um verbo auxiliar. E aqui é o principal, certo? Então, é assim, ó. Este daqui é o verbo auxiliar e este daqui é o principal. O verbo haver, ele pode ser usado dele mesmo. E nesse caso, ele continua no singular, mesmo que eu tenha balanços aqui no plural. Agora, se eu trocar, olha só comigo agora aqui. Deixa eu até marcar texto diferente aqui, ó. Veja que agora na questão, ó, nós temos auxiliar, 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 auxiliar e auxiliar. E agora aqui, ó, principal, 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 principal e principal. Neste caso, quando acontece a troca aqui, o que você vai ver, perceber? Quando o verbo for haver, esse daqui fica no singular também. Mas o existir, existir tem flexão. Então, aqui deveria ser como? Hão de existir. Eu tenho que colocar no plural verbo auxiliar. Aqui tá certo, só que tem que ser no mesmo tempo. Veja, esse haver aqui, ó, ele está no presente do indicativo. Então, e esse haverão aqui, ele está como? No futuro do indicativo. Aí, haverá de existir? Não, né? Ó, haverão de existir, tá? Haveriam de existir?
até está correto. O problema é que é o quê? O tempo verbal. Isso aqui, ó, também é futuro do indicativo. Agora, hão de existir, perfeito. Por que tem que ser hão de existir? Porque é assim, ó. Neste caso, balanços grandes, ele agora, com o verbo existir, ele é o sujeito. Então, neste caso, o auxiliar concorda com quem? Com o sujeito. Nesta frase original aqui, ó, balanços grandes é o nosso objeto direto. Então, por isso que a resposta tem que ser aqui a nossa letra E, certo? Então, veja que o verbo haver, ele te dá muita coisa para você estudar, com certeza, e é um verbo que aparece bastante. Mais uma questãozinha aqui, ó. O verbo destacado não é impessoal, não é impessoal em. Vamos lá. Letra A está assim. Fazia dias que aguardava sua transferência, ó. Fazia dias. O que eu tenho aqui, ó? Aqui nós temos tempo decorrido. Posso falar faziam dias? Não, tem que ser fazia dias. É obrigado aqui ser assim, tá? Então, letra A, ela é um verbo impessoal. Veja, temos que buscar aquele que não é impessoal. Letra B, espero que não haja empecilhos à minha promoção. Veja, não haja empecilhos. Posso ler assim, ó? Espero que não existam empecilhos. Veja que o verbo haver aqui significa existir. Então, o existir flexiona, o haver permanece no singular aqui. C. Fez muito frio no dia da inauguração. Fez muito frio. Aqui nós temos o verbo fazer com a ideia de tempo, de clima. Então, ele fica sempre aqui no singular. D. Já passava das 4 quando ela chegou. Veja, já passava das 4. O verbo aqui também, quando indica horas aqui, veja, o verbo passar, ninguém passou aqui, tá? Também em pessoal. E na última, embora houvesse acertado a hora. O que nós temos agora aqui, ó? Nós temos, neste caso, uma locução verbal. Houvesse acertado. Houvesse aqui, ó, é o nosso verbo auxiliar e acertado é o nosso verbo principal. Então, o verbo haver, na condição de auxiliar, ele é auxiliar, tá? Existe uma classificação para verbo auxiliar, verbo principal, verbo impessoal, verbo regular. Então, são classificações que existem. Então, o verbo haver, nesse caso aqui, é um verbo defectivo impessoal. E nessa frase aqui, ele é auxiliar. Então, são classificações distintas. Muito bem. Puxando agora aqui. De acordo com a norma padrão, o verbo haver não pode assumir a forma de plural quando é usado como verbo impessoal. Então, aqui a banca já disse para você não sair da questão. Vamos lá. A forma verbal destacada não é impessoal em. Vamos lá, letra A. Em muitos casos, não há alternativa se não defender uma visão. Veja, não há alternativa. Eu posso trocar e falar assim: não existe alternativa. Ó. Não há alternativa, não existe alternativa, tá? Detalhe: neste caso aqui, ó, o verbo haver é um verbo transitivo direto e alternativa é um objeto direto. Com o existir, esse verbo aqui é um verbo intransitivo e alternativa é o sujeito. Então, veja, quando eu troco do verbo haver para o existir, além disso, existe uma alteração da função sintática. O haver é VTD e não tem sujeito. O existir é verbo intransitivo, tem sujeito, mas não tem complemento, certo? Então, tem que ficar atento a essa mudança aqui também. Continuando. Embora muitas pessoas insistam em não aceitar a mudança, para mim não há verdade indiscutível. Veja só, para mim, posso falar assim, ó, não
existe verdade indiscutível. Deu certinho aqui, ó. Consegui trocar aqui sem problema nenhum. Então, nessa aqui nós temos, é para encontrar aquela que não é verbo impessoal. C. Houve época em que os valores religiosos se impunham, não era para ter isso aqui não, tá? A quase todas as pessoas, veja só. Houve época. Esse houve aqui, perceba que ele está dando da ideia, ele nos dá uma ideia de tempo decorrido, ó, houve época, tá? Então, aqui, ó, ou existiu época, também poderia falar assim, ó, existiu época, também dá certo, tá vendo? Então, nós temos aqui um verbo impessoal. Continuando. Não haverá convívio social equilibrado e produtivo sem princípios e valores estabelecidos. Veja, não haverá, ou seja, não existirá. Poderia ter um caso também, ó, não ocorrerá, também dá certo. Não acontecerá, também dá certo, certo? E da mesma forma, aqui nós temos o quê? Nós temos o nosso objeto direto. Se fosse com esses outros verbos aqui, seria o nosso sujeito, da mesma forma aqui. E na letra E temos o seguinte: uma comunidade que não respeitasse certos princípios e normas haveria de fracassar. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos uma locução verbal, tá? Ela é como construída aqui, ó. Nós temos, então, o nosso verbo auxiliar, tem uma preposiçãozinha aqui no meio do caminho e temos o verbo principal. Então, este verbo haver aqui, ó, nesta frase, é o nosso verbo auxiliar. Aqui é o nosso verbo principal e a preposição que liga sem problema nenhum aqui. Pode haver uma preposição sim, tá? Eu posso ter uma locução verbal em que os verbos, eles estão ligados por meio de uma preposição. Então, nesta nossa letra E aqui, ó, perfeita a nossa questão. Beleza? Então, lembre-se de estudar bastante o verbo haver, porque ele é muito cobrado. E saiba como ele aparece sozinho e numa locução verbal. Ele pode aparecer das duas formas, tanto sozinho quanto numa locução verbal. E na locução verbal, ele pode ser ou auxiliar ou principal. Já é uma regra bem importante para você entender aqui. Continuando. O verbo destacado em quando amanheceu, o gato da vizinha desceu o muro. Vamos lá. Quando amanheceu, nós temos aqui amanhecer e fala impessoal, irregular, abundante, auxiliar ou anômalo. Veja, aqui nós temos um verbo que ele é impessoal aqui, tá? Porque o amanhecer, nesse caso, ele indica um fenômeno da natureza, tá? Irregular, para aproveitar aqui, ó, é aquele verbo que ele não possui uma forma fixa. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui o verbo fazer, tá, ó. O verbo fazer, ele é assim, mas eu posso fazer da seguinte forma aqui, ó. Eu posso falar, eu faço, veja, eu fiz, tá? Então, ele tem formas diferentes, não é eu fazia, é eu fiz. Por isso, ele é irregular. O abundante, quando são verbos que possuem dois particípios, por exemplo, vamos pegar o verbo aqui, ó, anexar. Anexar existe o particípio anexo e o particípio anexado, tá? Então, quer dizer que nós temos um verbo que ele possui dois particípios, tá? Ó, ele possui aqui, ó, dois particípios, tá? Auxiliar é aquele que faz parte de uma locução verbal. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu havia comprado. Opa, deixa eu arrumar aqui. Eu havia comprado um celular, certo? Então, neste caso, o haver é o nosso auxiliar, tá? O anômalo aqui é aquele verbo que ele possui ele é tão pequenininho, por exemplo, verbo ser aqui, ó, tá? Veja, ou o verbo ir.
eles são tão pequenininhos que eles não têm nada de forma fixa. Por exemplo, ser eu sou, eu era, eu fui. Veja, tem uma forma diferente para cada tempo verbal. O verbo ir, eu vou, tá? Eu irei. Então, são verbos que eles são pequenininhos e nós chamamos de anômalos aqui, tá? Bom, para a questão, o correto é a nossa letra A, que é o verbo impessoal, certo? Mas a base é assim. Então, quando nós temos os verbos impessoais, os verbos definitivos, eles são verbos que eles possuem falhas na flexão. Então, não há conjugação completa. Claro que os mais cobrados sempre vão ser assim, verbo haver, porque ele pode ser tanto indicando tempo decorrido ou significando existir. Verbo fazer, quando indica tempo decorrido, são verbos muito cobrados em provas. E às vezes a gente usa errado na fala, aí vai ler na questão assim, mas eu leio assim. Então, atenção, são verbos que eles não vão ter uma flexão completa. Por isso que você sabe o que ele diz. Agora, o verbo haver, com certeza, é o campeão. Tanto na forma de verbo auxiliar, como de verbo principal. Então, fique atento como ele é usado, ou sozinho. Você vai ter questões de várias formas aqui. O importante é que você entenda como esse verbo se apresenta e que ele, sim, vai aparecer em muita prova, com certeza. Fechou? Gente, agradeço a vocês pela participação, então. Muito obrigada pela aula. Nos vemos aí, com certeza, em muitos outros momentos. Não se esqueça de que você tem aula todos os dias, o dia todo. Então, é só você colar aqui com a gente. Tem muita aula legal, muita aula boa. Acompanhe, porque você vai ter muito conteúdo, com certeza, aqui com a gente, tá bom? E, grande beijo para vocês, um grande abraço também e até a nossa próxima aula, gente. Até mais!